Fala pessoal da Fox, lá, 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 lá. E aí pessoal, muita animação, muito amor no coração. E aí galera, vamos lá, e ritmo de festa, hein? Foca na tela. Aí, foca de novo, foca na tela. Pessoal, vamos lá. Nesta aula, estamos chegando no finalzinho do submódulo 2 e vamos fazer algo bem interessante. Vocês estão aí com o seu material e nós vamos fazer, vamos fazer um outro relatório em ALV com estilo parecido do que a gente já tinha feito, mas com alguns detalhes bem importantes, certo? Aqui a gente já vai começar a pegar a questão de lógica de programação. Vamos começar a brincar com isso. Legal? Então, o que a gente vai fazer? Aqui já temos o relatório. A gente vai criar um ALV também, só que ele vai sumarizar para a gente o campo forkRun pelo número do voo, booking, com o select options e o parameter smoke. Caramba, tá ficando mais complicado, mas é tranquilo. A gente vai fazer a passinhos de tartaruga e vai ficar cada vez mais claro, principalmente com o le repetition. Legal? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é ir na ESC38 e vamos colocar nosso programinha. Vou colocar o meu ID aqui, certo? Esse é o 10º report que estamos fazendo. Vamos criar report de somatória. A criação ela é idêntica. Legal. Vamos olhar aqui no documento. Aqui no documento não coloquei a tabela. Deixa eu atualizar aqui. Então, enquanto eu estou fazendo a aula, eu atualizo aqui para alguma coisa que eu tenha esquecido. Então, olha que legal. A tabela que a gente tem como referência é a SBook. Que tabela é essa? Então, para a gente olhar a tabela, vamos lá na SE16. Tabela, table name, SBook. Vamos dar um Enter e vamos processar. O que tem nessa tabela? Nessa tabela aqui tem a companhia aérea. Se por acaso a coluna de vocês estiverem com o nome técnico, aqui em Settings, não. Vamos dar um F3, Settings, User Parameters, e aqui nós temos uma opção de se queremos que ele mostre para a gente o Field Name ou Field Label. Aqui é o nome que fica no repositório, e aqui é a descrição dos campos que a gente coloca lá quando estamos criando o elemento de dados. Vamos marcar esse segundo só para entender o que está acontecendo. Vamos processar. Então, aqui na primeira coluna, a gente tem, na segunda coluna, a companhia aérea. Na terceira coluna, nós temos a conexão do voo, certo? A rota do voo, o número do voo. Temos a data e temos esse booking que representa exatamente o ID do voo que aconteceu, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Perceba que cada booking e cada custom number aqui, esse aqui é o número do cliente, customer number, é o número do cliente. E o mesmo cliente pode o mesmo cliente pode pegar várias vezes o mesmo voo. Então, o que nós queremos aqui? Eu vou até alterar aqui. Pelo cliente. Pelo cliente, que é o... Eu vou aqui na barra S11, SBook, só para pegar o número do campo. Custom ID. Deixa eu atualizar aqui. Então, nós queremos o quê?
quanto o cliente gastou em todas as viagens que ele tenha feito, conforme essa seleção aqui. Legal? Então, olha que interessante. Nesse Book ID, nós temos aqui, para um cliente, no caso, cada cliente ele tem um ID, ele também tem um nome. Aqui na tabela tem, ó, Name of the Passenger, que é o nome do cara. Se a gente, ó, no LV Grid, a gente consegue fazer esse tipo de coisa, ó. Movimentar as colunas. Olha que legal. Então, esse aqui é o ID do cliente, esse aqui é o nome do cliente. Então, esse carinha aqui, ele pode acontecer de várias vezes por uma mesma linha aérea. Então, geralmente tem pessoas que semanalmente pegam o mesmo voo na mesma companhia aérea, em datas diferentes. E a gente vai querer o quê? Saber o quanto cada um desses clientes gastaram. Fazer o total disso aí. Legal? Então, como é que a gente vai fazer essa paradinha? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, deixa eu sair daqui, é a tela de seleção. Vamos colocar aqui. Já vamos criar a tela bonitinha. Selection, Screen, Begin of Block B1 with Frame, Title, Text 001. Vamos já fechar aqui. Selection, Screen, End of Block B1. Vamos salvar. Eu vou dar um duplo clique aqui no Text para criar o elemento de texto. Seleção. Vou dar um Enter, vou salvar, vou ativar. Enter de novo. Ou F3 para voltar. E aqui no meio, vou colocar o quê? O Select Options. SCard for SBook. Mudamos a tabela. Card, vírgula. SConID for SBook. ConID. FLDate for SBook. FLDate. E temos mais um, deixa eu salvar, mais um safadinho que é Parameter Smoker. Mas no caso, aqui ele realmente quer um parameter. Parameter P Smoker. Type SBook Smoker. Antes de verificar a sintaxe, eu preciso declarar esse carinha aqui. Então vamos colocar tables SBook. E vamos verificar a sintaxe. Passou liso. Então, olha que diferente. O parameter, a gente usa o type, porque é um valorzinho só. Ele não é um objeto de dados complexo. No caso do Select Options, que tem toda aquela complexidade de range, ele precisa ser declarado assim. Eu vou ativar. E antes de processar, eu vou já vir aqui nos Text Elements e vou marcar tudo. Como eles existem correlação com o repositório, eles já colocaram aqui todas as descrições do campo. Vou ativar, vou voltar e processar. Aí, olha que bacana. Com a prática, você constrói essas telinhas muito rápido. Certo? Então, o Smoker, olha que legal. O Smoker ele virou um checkbox. Só colocando aqui. Porque este Smoker na tabela deve ser do tipo checkbox. Então, ele já vira um checkbox. Legal? Próximo passo. Start of Selection. Perform Select. E Perform Show ALV. Certo? Eu vou já criar os dois aqui, só para ele não ficar me enchendo o saco com a sintaxe. Certo? Os dois a gente escolhe o main program e criamos os dois aqui. Legal?
Agora, o que mais a gente vai fazer? Então, temos o selection, ou a tela. Vamos fazer o select. Mas agora, vamos processar de uma forma diferente. Nós não vamos querer exibir toda... Cadê o bichinho fofo? Barra OS16, SBook. Nós não vamos querer exibir todas as colunas aqui. Vamos exibir única e exclusivamente o que? O número o nosso querido customer number, certo? Podemos exibir o nome dele e vamos exibir o quanto ele gastou de uma forma total, independente da companhia aérea e da data. Então vamos exibir esses 3 campinhos aqui. Então essa tabela inteira é uma tabela que está no repositório. O que a gente vai fazer? Nós vamos criar a nossa tabela interna para pegar esses dados do repositório e pegar apenas os dados que a gente quer, certo? Então olha que interessante. Agora eu vou declarar. Declarações. Primeira coisa que eu vou fazer é declarar uma tabela SBook. Type SBook. E vou declarar também a estrutura. Type SBook. Certo? Isso aqui nós vamos colocar o resultado do select. Vamos colocar uma também. Agora, olha que legal. Agora, para fazer sentido, e vai fazer muito sentido, nós vamos utilizar a declaração que colocamos lá no começo. Types, begin of, TI, SBook, types, end of, TY, SBook, types. Aqui é o que ele vai exibir no ALV, certo? Deixa eu comentar aqui. Exibir no ALV. Então, vamos colocar types. O que a gente vai exibir no ALV? Custom ID, type, SBook, custom ID. O segundo é o name of passenger. Deixa eu dar um. Olha aqui, ó. Nessa própria tela eu posso ir no User Parameters e trocar por Field Name. Vamos ver o que vai acontecer. Ele acabou reordenando a coluna, safadinho. E aqui. E ele trocou o nome da coluna pelo nome do nome da tabela mesmo. O nome que aparece técnico. Esse aqui é o conhecido nome técnico. E não o nome de descrição, que é aquela descrição que a gente coloca no elemento de dados. Então, custom ID, pass name, type SBook, pass name, vírgula, e for current, type, for current. Vamos ver se ele dá o ok da sintaxe, para ver se não tem nenhum errinho. Maravilha. O que mais que ele tem? Bacana. Então esse aqui é um modelo de dados, não podemos usar, então vamos usar ele aqui. Global Table, Y, SBook, type, Standard Table, ops. Então olha que interessante. Aqui nós declaramos essa tabela exatamente como ela existe no banco de dados, certo? Aqui nós criamos uma estruturazinha para que seja da forma como ele vai exibir no ALV. Legal? E aqui nós criamos uma tabelinha se referenciando esse modelo de dados aqui. Então criamos ela
E agora, vamos fazer a seleção. Select asterisco from sbook into table, about table sbook, where car ID in scar ID and con ID and e aqui fizemos o nosso select. Legal? Também na tela, eu vou ativar aqui para mostrar. Eu vou ativar aqui para a gente dar uma olhada aqui, ó. Falta também o smoker. Então, vamos colocar aqui também and smoker eq p smoker. Então, olha a diferença. Quando nós estamos tratando com select options, vamos colocar sempre este in aqui. Isso aqui é sempre importante vocês terem em mente, porque qualquer erro aqui, até você achar o que está acontecendo, vai demorar, porque você acaba não enxergando. Então, quando temos parameters, vamos usar sempre eq, porque ele é um valor simples, um valor único. E quando temos essa estrutura complexa de valores aqui, da seleção, vamos utilizar in. Legal? E agora, vamos fazer o collect, que é a sumarização. Vamos fazer um loop nessa tabelinha aqui, loop at gt_sbook into gw sbook end loop. Então, para cada registro dessa tabela aqui, a gente vai colocar nessa estrutura e vamos trabalhar com ela. Certo? Vamos pegar gw sbook car ID vai receber dessa estrutura aqui. Opa, car ID não, desculpa. Custom ID, certo? Então, essa estrutura Y é aquela, tá vendo, ó, drill down, é aquela onde eu customizei e coloquei só 3 campos, certo? Então, estou pegando o Custom ID da tabela standard, que a gente acabou de fazer o select, e colocando nessa outra estruturazinha aqui. Vou fazer a mesma coisa para os outros 2 campos, passName, Ctrl D, e mais um para o forkRun. Legal? Então eu movi esses 3 campos para os campos correspondentes dessa tabelinha onde eu vou exibir no ALV. E eu vou dar o collect. Então, o que esse collect vai fazer? Olha que legal. Eu vou na fonte aqui, ó, duplo clique, Y, duplo clique. O custom ID e o passName, eles são caracteres. Quer ver, ó? Se eu vier para cá, ele vai migrar. Custom ID é nunc é caractere. O passName também é shard25. E o forkRun é currency, ele é numérico. Então, o que ele vai fazer? Quando ele der esse collect aqui, ele vai verificar todas as chaves que são, todos os campos que são caracteres, e vai transformar ele numa chave. Se o próximo valor, se a próxima linha tiver a mesma chave, os mesmos campos caracteres, ele vai sumarizar todos os campos numéricos. Quer ver que legal? Eu vou ativar aqui, vou dar o loop aqui, F8, processar. Olha que legal. A tabelinha está em branco, eu vou processar o primeiro e ele appendou. Como só tinha um registro, ele não precisou comparar nada. Legal? O próximo registro, eu vou vir aqui, ó, na tabela, olha que legal. Em tempo de debug, eu consigo mudar os valores. Então, o segundo registro, que é o próximo, eu vou colocar como se fosse o primeiro. E também
o passname. Aqui, ó. Vou colocar como se o segundo registro também fosse o Jeremias. O que vai acontecer? No próximo registro, olha que legal. Vou entrar na nossa tabelinha que tem 3 campinhos. Olha que interessante. Como o Custom ID e o passname são iguais no próximo registro, ele vai deixar uma linha e vai sumarizar o valor. Olha lá. Plan. Eu vou dar um F5 aqui para ele continuar o loop. Ó, o próximo é diferente, ele adicionou uma linha. E assim por diante. Então o collect já tem essa inteligência aqui no próprio comando de verificar toda a chave e ir sumarizando. Para fazer isso em ABAP seria bem mais difícil. E essa questão ela simplifica muito. Legal? Vou dar um F8 aqui e agora vamos exibir os dados. Show ALV. Vamos dar uma sapeada no programinha que a gente já fez. Por isso que é sempre interessante, barra NS38, guardarmos os programas que a gente faz. Porque aí a gente verifica, a gente põe no Evernote lá, coloca uma chave para a gente lembrar e vai lá, copia e vai construindo o programa. Legal? Dei um Ctrl C aqui na função, Ctrl V. Aqui vamos trocar por YSBook. E aqui a gente tem um pequeno problema. Se eu processar assim, essa tabela aqui, que criamos a partir do types, ela tem 3 colunas. E essa estrutura aqui, ela tem umas 30. Quer ver, ó? Eu vou processar para a gente ver o que vai acontecer. Olha lá. Este erro, ele deu exatamente por isso. Barra NC38. Porque ele está esperando uma estrutura que tem vários campos. E chega aqui, essa tabela tem só 3. Então ele fica doido. Para isso, precisamos não mandar esse cara e mandar este carinha aqui, ó. IT FieldCat. O que é o FieldCat? O nome completo dele é Field Catalog, catálogo de campos. Por quê? Para o compilador conseguir montar uma tabela, ele precisa ter quais são as colunas que estão ali. Se ele não tiver isso, como é que ele vai montar uma tabelinha? Então, como é que a gente faz? Primeiro, vamos entender o que é esse carinha aqui, o que é esse parâmetro. Vamos dar um duplo clique aqui na função, na aba importação, vamos achar ele aqui, ó. ITFieldCat. Ele é uma tabelinha, certo? Vamos pegar esse tipo aqui, ó, voltar, e vamos declarar ele. TFieldCat type WFieldCat type line of, ou seja, cria para mim um tipo de linha. Por que esse comando aqui? Vou pedir para vocês ignorarem esse comando, só fazer desse jeito. Depois eu vou explicar exatamente por que este cara aqui é uma tabelinha só com o type. Percebe que a gente não usou o type standard table? Este cara aqui, ele funciona para os objetos, alguns objetos em particular. Vou pedir só para vocês confiarem em mim e eu vou explicar daqui a pouquinho. Então eu vou verificar a sintaxe aqui e olha que interessante, ele não vai achar esse carinha aqui. Como se esse cara não existisse no repositório. Por que isso? Eu vou entrar aqui de novo na função, vou clicar aqui, FieldCat. Vou dar um duplo clique aqui. Olha para onde ele foi. Type Group. Se eu marcar esse carinha aqui, eu vou aqui, ó, barra S11. E na S11, onde tem tabela, onde nós criamos os elementos e a estrutura e o domínio, tem um carinha que chama Type Group. Vou colocar aqui, Display. E olha que legal. Type Group é um lugar onde você pré-declara código para utilizar depois em alguma coisa, certo? Então você deixa eles pré-declarados e só chama no seu programa. Como é que a gente faz para chamar no nosso programa? Deixa eu voltar aqui, ó. Vamos colocar aqui type pulse. Olha que legal.
Quando eu coloco type pools, ele vai cair lá, aqui ó, na declaração que já está pré-estabelecida. No caso do ALV, ele usa isso. Então, em vez de você declarar no seu programa types, tudo de novo, você só chama esse grupo de declarações e ele vai carregar elas. Legal? Vamos pegar a tabelinha e colocar aqui. E maravilha. Mas antes de utilizarmos, a gente precisa passar quais campos existem nessa tabelinha. Senão vai dar dump de novo. Então, olha que interessante. Field name, custom ID, que é o nome do campo que está nessa tabelinha do types que a gente criou. W field name, field catalog, tab name, sbook. E vamos colocar também o texto. Deixa eu verificar aqui só qual que é o nome do campo do texto. Short. Assim, não se assustem com essa parte, tá? Esse é o tipo de coisa que o cérebro tem que ter um tempo para conseguir absorver. É mais fácil do que parece. Vamos lá. Aqui, perceba que o texto, nós, como não estamos utilizando uma estrutura do repositório, vamos ter que colocar na mão o texto da coluna. Aqui é cliente, append, wFieldCat, to t fieldcat. Legal. Vou copiar mais duas vezes porque são mais dois campinhos. O segundo chama-se passName. PassName é o nome do cliente. E o terceiro é o forCurrent, que é o valor. Legal? Eu vou ativar, vou processar e... Tcharam! Olha que legal. Aqui no nome da coluna ficou o valor. E para cada cliente, ele colocou o valor total de todas as viagens dele. Aqui a gente consegue até sortear aqui pelo maior valor. Aqui esse surrender aqui gastou quase 100 mil dólares de voo. Que safadinho. E está pronto o nosso ALV, certo? Nós passamos aqui, nós criamos o field catalog, que é indispensável para o AlveGrid. Por que nós não precisamos fazer no exercício anterior? Porque quando passamos a estrutura, lá dentro ele já montou esse carinha aqui com os campos do repositório que já está lá no SAP. Legal? E, deixa eu colocar aqui, ó, se a gente colocar smoker, ele vai restringir um pouco mais. Ó, aquele cara nem apareceu, provavelmente ele não é fumante. E calculou só dos fumantes. Legal, pessoal? É isso que eu queria mostrar. Estamos chegando no finalzinho do nosso submódulo 2, certo? E vamos ao exercício. Fala, pessoal. O exercício desta aula vai ser exatamente o seguinte: criar o mesmo tipo de report com este nome, porém sumarizando por cost type, certo? Então, em vez de a gente sumarizar por custom ID, vai ser esse carinha. E vamos lá dar uma olhada. Opa, sai daí, viado. Dar uma olhada. O que é esse custom? Ó, o custom ID que é o cliente. E o cost type, se a gente clicar nele aqui e vier no match code, está o tipo de cliente, ó, business customer ou private customer. Que inglês bonito, né? Então, em vez de a gente usar esse cara para sumarizar, vamos sumarizar por este cara aqui, ó. Legal? O que isso vai ser diferente no código? A primeira coisa é, vocês não vão precisar mais desse cara. O custom ID vocês vão trocar pelo custom type, certo? E só isso. Legal, pessoal? E vocês vão ter que trocar aqui também, ó. Só isso. Beleza? Dúvidas, sugestões, críticas, por favor, vamos aceitar com carinho. E boa aula e bom exercício.
Até mais, pessoal.